Olá, meus queridos! Meu nome é Daniela Estevam e eu estou aqui hoje para mais uma aula de história com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade às grandes navegações, procurando entender como foi o encontro entre os navegadores europeus e os povos que viviam aqui na América. Depois, vamos dar destaque às três principais civilizações chamadas de mesoamericanas, porque elas ficavam ali na América Central, um pouco ao sul da América do Norte e ao norte da América do Sul, que são os Incas, os Maias e os Astecas. Mas antes de falar desse encontro e dessas três civilizações, vamos relembrar por que esse continente foi chamado de América. Na aula de grandes navegações, a gente viu que o primeiro a chegar no continente americano foi Cristóvão Colombo. Só que ele ficou nas ilhas da América Central. E ao retornar para a Espanha, não afirmou que havia descoberto um novo continente. Quem fez isso logo depois dele foi Américo Vespúcio, o que acabou lhe rendendo uma homenagem e o continente passou a ser chamado de América. Mas vocês já pararam para pensar como que foi o encontro entre esses povos americanos que foram chamados de indígenas e os europeus? O choque de culturas? Nunca pararam para pensar? Então vamos analisar agora. Esse encontro, moçada, não foi fácil. Afinal de contas, eram duas culturas completamente diferentes. Um famoso historiador especialista nesse assunto, Todorov, chamou esse encontro de a questão do outro, que significa como um olhou o outro, como um observou o outro. Aqui na América nós estamos falando de regiões quentes. A população indígena usava o mínimo de roupas e isso não era visto com maldade. A sua crença e religião também era diferente. Eles acreditavam em vários deuses, além, é claro, da alimentação, moradia, desenvolvimento tecnológico. E imagina esses povos ao verem os europeus chegando naquelas embarcações grandes, vestidos dos pés à cabeça, na sua maioria usavam barba, o que não é uma característica dos povos indígenas mesoamericanos, cultuavam um único Deus, falavam um idioma completamente diferente e possuíam armas bem mais avançadas do que as deles. Dessa forma dá pra gente concluir que esse encontro não foi fácil e, no mínimo, muito curioso. No entanto, também vale destacar que não houve atrito a princípio, até porque os indígenas viram os europeus como deuses, porque entre as suas crenças, o deus do mar um dia iria retornar e a princípio eles pensaram que isso havia acontecido, o que facilitou bastante para o domínio dos europeus. Eu trouxe aqui um trecho bem curtinho do filme 1492 que mostra como foi esse encontro entre eles.
já havia passado um trecho desse filme para vocês nas Grandes Navegações. Novamente reforço a ideia. Vale a pena conferir e assistir inteirinho, tá? Mas agora vamos falar um pouquinho desses povos que viviam aqui na América. Na verdade, não se sabe muito sobre sua produção cultural, artística, arquitetônica, pois muitos dos pequenos povos não possuíam escrita e aqueles que possuíam foram destruídos, assim como as cidades, os templos, no período da colonização europeia. E uma outra característica marcante dessa colonização é a imposição do idioma do colonizador. Dessa forma, os espanhóis impuseram que os indígenas falassem espanhol. Aqui no Brasil, Portugal obrigou os indígenas a falarem português. E com isso, perdemos muito da sua cultura. Mas nem tudo são péssimas notícias. Com artefatos, objetos encontrados, parte de uma escrita deixada, a gente consegue saber um pouco sobre essas civilizações. Principalmente no que diz respeito à política, religião, economia, conhecimento. O que tornou possível a gente conseguir relacionar características semelhantes dessas três civilizações. No que diz respeito à economia, a agricultura vai ser a principal atividade econômica tanto dos incas, dos maias quanto dos astecas. Essas três civilizações tinham domínio de técnicas de artesanato e praticavam atividades comerciais. Possuíam algumas diferenças no que diz respeito à religião, mas os três eram politeístas e com forte tradição guerreira, o que dificultou o domínio dos europeus. Sabemos também, no que diz respeito aos seus conhecimentos, eles sabiam bastante de matemática e astronomia. Na aula de hoje, eu vou dar mais detalhes sobre os maias. A civilização maia fica na região da América Central, onde os primeiros europeus chegaram, onde é atualmente os países da Guatemala, Honduras, Belize e sul do México. A história maia está dividida em dois grandes períodos. O pré-clássico, que vai de 1000 a.C. até 250 d.C., e o período clássico, que vai de 250 até 900 d.C., com a chegada e domínio dos europeus. Diferentemente dos astecas e dos incas, os maias não possuíam um governo centralizado. No seu território havia várias cidades independentes, que a gente chama de cidades-estados. Cada cidade-estado tinha um chefe político, que tinha um poder hereditário, que passa de pai para filho. E além de decidir as questões políticas, ele também era chefe religioso. Como nós já vimos nas questões semelhantes entre as três civilizações, os maias tinham como principal atividade econômica a agricultura. E a sua sociedade estava dividida em dois grandes grupos. O primeiro era a elite, composta pelos grandes proprietários de terras, os nobres, os guerreiros, os sacerdotes, que eram os representantes religiosos, e que tinham o direito de morar nas áreas centrais, parecido com o que é hoje, né? E a camada mais baixa, que era composta pelos camponeses, que moravam em regiões mais afastadas, em moradias bem mais simples, tipo palhoças, não eram proprietários das terras, trabalhavam nas terras desses senhores em troca de pagamento de impostos, que seria uma parte da produção. Com relação à religião, os maias eram politeístas. Vamos lembrar o que é isso? Politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses. E a maioria desses deuses eram representados como animais. Mas é claro que não é qualquer animal, né, gente? Seriam os mais fortes, os mais hábeis, ou os mais perigosos, como, por exemplo, serpente, jaguar, aves, crocodilos. E eu trouxe aqui para vocês algumas representações desses deuses. Yuncahash, o senhor das florestas, deus do milho, da agricultura e dos animais, e é retratado como um jovem bonito. Ishtar, a dama da corda, é considerada a deusa do suicídio,
Os maias acreditavam que a morte pelo suicídio era uma forma honrosa de morrer e chegar ao paraíso. Ixchel, deusa da lua, do amor, fertilidade e da gestação. Bem como da medicina, ela era protetora das tecelãs. Yukimil é o deus da escuridão e da morte. Dentre todos os deuses do panteão, é a deidade mais temida. Yunabku é o criador de todo o universo e de todas as criaturas que o compõem. É basicamente a representação do Deus Supremo. Os maias acreditavam que o bom funcionamento do mundo estava relacionado à religião, aos deuses. Dessa forma, para tudo correr bem e estar em harmonia, os deuses precisariam estar satisfeitos, felizes. E quando acontecia alguma coisa que não estava agradando, eles sempre achavam que era porque os deuses estavam satisfeitos. E dessa forma eles passaram a fazer sacrifícios humanos, acreditando que os deuses estariam satisfeitos e dessa forma tudo ficaria bem. Mas será que qualquer tipo de pessoa poderia ser utilizada para os sacrifícios? Com certeza não. Eles utilizavam os guerreiros capturados em guerra, o que fazia com que o ritual fosse muito mais honroso. No que diz respeito ao conhecimento, os maias se desenvolveram em vários setores, como arte, matemática, astronomia, escrita. No entanto, existem relatos que apresentam que eles mal utilizavam a roda e não manipulavam metais. Na matemática, eles conheciam cálculos super avançados, até porque eles construíram grandes obras, como as pirâmides, que serviam como templos e locais para sacrifícios humanos. Outra coisa que era muito desenvolvida na cultura maia era a astronomia. Eles fizeram um mapeamento do céu, o que possibilitou a previsão de eclipses, o conhecimento das estações do ano e um calendário tão preciso quanto o nosso. Além disso, foram os maias que fizeram a previsão do fim do mundo em 2012, pois eles acreditavam que a história era cíclica. E como eles já haviam passado um tempo por algumas dificuldades, naquela próxima data seria o fim do mundo. Mas ainda bem que eles erraram, né? Senão não estaríamos aqui hoje. A escrita maia era chamada de hieroglífica, ou seja, em formato de desenhos. Sabe-se que da América, o sistema de escrita maia é o mais antigo. Ele foi desenvolvido por uma sociedade que reproduzia na escrita a totalidade da língua falada e é ainda o único a ser quase totalmente decifrado. A escrita maia foi primeiramente utilizada em textos sagrados, mas com o tempo eles passaram a usar como registro de suas realizações e são considerados os primeiros textos históricos da América. E mesmo com todas essas invenções, a sociedade maia entra em declínio, mesmo antes da chegada dos europeus. Não tem certeza o real motivo, mas acredita que seja por falta de comida e divergências religiosas. Além disso, na segunda metade do século XV, os maias sofreram com uma série de furacões e epidemias, o que deixou ainda mais vulnerável a sua civilização, possibilitando a invasão dos espanhóis. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, eu sigo com as outras duas grandes civilizações, que foram os incas e os astecas, e daqui a pouco eu volto para a gente corrigir os exercícios. Um beijo e até mais!